Boa noite a todos que estão conosco mais uma vez nesta live do Grupo Espírita Pescadores de Amor. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos aqueles que deixaram um tempo para nós, para poder ouvir algumas palavras de reflexão, para poder trabalhar conosco nessa oportunidade de trazer tudo aquilo que a espiritualidade maior nos oferece. Dessa maneira, então, como nós começamos sempre as nossas lives, vamos então entrar em sintonia com toda a espiritualidade. Então vamos fechando os nossos olhos nesse instante e aproveitando esse momento que inicia em nossos corações a paz, a tranquilidade, a harmonia, que possamos entrar em sintonia com toda a grandeza e toda a beleza do Mestre Jesus, que possamos lembrar de todos os seus caminhos percorridos, de todos aqueles que nos trouxeram também o aprendizado, de todos os mensageiros que se dispuseram a estar conosco na nossa vida, junto daqueles que amamos, nossos familiares, amigos. Que esta grandeza, este amor possa nos envolver neste instante, que possamos estar lado a lado a todos aqueles que querem o nosso bem, a todos aqueles que querem o nosso fortalecimento, que querem que a luz de nosso coração seja cada vez maior e cada vez mais possamos deixar um caminho iluminado para todos aqueles que seguem conosco nessa mesma jornada de luz, de aprendizado e amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Boa noite a todos, então, mais uma vez. E hoje, para esta live, eu ia começar de uma maneira diferente aqui, colocando uma música, mas fui alertado aqui pela Andréia, minha esposa, que nós temos um problema de direito autoral quando colocamos músicas assim em live. Mas mesmo assim nós vamos trabalhar esta música que, creio eu, que ela também traga uma mensagem muito importante para nós. E quando quiserem ouvir, eu vou deixar aqui o nome. É uma música do Raul Seixas. Muitos conhecem, mas para quem ainda não conhece, pesquisem lá. A música, o título é Quando os Sinos Dobram, Raul Seixas. E como eu escolhi falar sobre coragem, ou seja, tenha coragem e ame mais, aproxime mais as pessoas, faça com que o seu coração fique preenchido desse amor. E aí, Raul Seixas, nessa letra, que traz de uma forma resumida um dos capítulos que ele vivenciou na vida dele, dentro de tudo aquilo que ele pôde traduzir em forma de letras, de canções, mas logo no início ele já diz assim, que não se vence uma guerra, uma batalha sozinho. Não se caminha sozinho. Todas as vezes que precisamos aprender, todas as vezes que precisamos nos fortalecer, buscar algo novo, construir algo novo, nos melhorar, temos que ter alguém para nos conduzir, para nos ensinar, para dizer também para nós se nós estamos seguindo o caminho que realmente nós desejávamos seguir. Porque, como todo amigo, como toda pessoa próxima, nós temos a oportunidade de dividir, compartilhar nossas dificuldades, compartilhar também tudo aquilo que conquistamos. Muitas vitórias, às vezes, quando estamos sozinhos, acaba não tendo aquele valor, acaba não tendo todo aquele percentual de grandeza
que nós conquistamos quando não temos como dividir com outras pessoas a nossa alegria, que é o que mais faz com que a gente possa cada vez mais fazer com que tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente quer, esteja, sim, fazendo com que a nossa jornada seja sempre de harmonia, seja sempre de paz e de amor, que esteja sempre, sim, mostrando àqueles que estão conosco que nós estamos querendo fazer com que a luta, a batalha, que é tratada aqui pelo compositor, não seja em vão, que ela sempre esteja assim a nos alçar a voos maiores. E é por isso que ele traz para nós essas questões e justamente nesse sentido é que ele diz que nós precisamos sim olhar para nós, olhar para dentro, olhar para aquilo que carregamos de melhor em nós. E aí ele expressa que é uma força que carregamos dentro de nós, uma força que nosso coração é capaz de promover, é capaz de fazer com que todo o amor que temos dentro de nós possa ser expressado através de atitudes de amor, de carinho, de compreensão, de compaixão, que possa ser expressado por palavras que possam consolar, palavras que às vezes podem ajudar outros a encontrarem um caminho, aqueles que ainda estão perdidos. Muitas vezes também a nossa atenção já basta. Mesmo que não estejamos ali para falar algo, mas que possamos dar ouvido. Muitas vezes o desabafo do nosso próximo, o desabafo daquele que está conosco nessa jornada e passa por dificuldades, já traz para nós a oportunidade de aliviar aquele coração aflito, aquele pensamento tumultuado, aquele pensamento que muitas vezes está voltado à dor, ao sofrimento, que muitas vezes pode levar aquela pessoa a ir por caminhos mais tortuosos do que ela já está naquele instante. Então vemos por aí que tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que é pensado, tudo aquilo que é vivido é traduzido, sim, nos sentimentos maiores que guardamos em nós. Então, em tudo está a nossa reflexão, em tudo está o aprendizado que buscamos sobre essa vida que nós escolhemos estar, uma vida que nos coloca as provas, que nos impõe as expiações, para que possamos também aprender, para que possamos observar tudo aquilo que nos cerca, além de tudo aquilo que já está dentro de nós. Porque nada do que dissemos pode ter valor se nós também não agirmos, se não tivermos atitudes no bem, se não conduzirmos estas palavras para que elas possam produzir, porque senão são apenas palavras vazias, são apenas palavras que podem chegar ao outro, mas também não resultar em nenhuma atitude, não resultar em nada mais. Porque se nós temos a possibilidade, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa autonomia, das nossas escolhas, podermos mostrar aos outros tudo aquilo que somos capazes de fazer, por que não então unirmos as palavras aos atos? Então que possamos colocar todo esse brilho do nosso coração, do nosso sentimento, que é trazido aqui por esta letra,
que possamos então fazer com que ela seja também, esteja imbuída de atitudes, esteja imbuída de fazer com que os nossos desejos, as nossas vontades se tornem realidade dentro de tudo aquilo que acreditamos ser construtivo para o nosso coração, ser construtivo para aqueles que estão à nossa volta. Porque muitas vezes conduzimos a nossa vida e achamos que não temos condição. E aí, quando eu falo em coragem, é justamente voltando a essa questão de colocarmos esse impulsionamento, essa vontade de crescer, essa vontade de querer, de conquistar, à frente dos medos. Porque coragem, como diz até o professor Mário Sérgio Cortella, usa esta frase, né? A coragem não é a ausência de medo. O medo, ele existe. E o medo nos protege muitas vezes de situações difíceis, de situações de risco. Mas a coragem, ela faz com que nós possamos fazer com que esse medo ele exista, mas não nos paralise. Esse medo ele exista, mas da mesma maneira nós possamos caminhar lado a lado com ele, sabendo que ele vai fazer com que nossas atitudes elas sejam responsáveis, sejam atitudes que tenham equilíbrio. Porque através desse equilíbrio, através dessa condução melhor das nossas ações, temos a oportunidade de perceber que realmente estamos conduzindo a nossa vida, que realmente estamos fazendo por merecer tudo aquilo que nós depositamos em nossas atitudes. Pois todos aqueles que estão à nossa volta contam também conosco. A minha atitude, a sua atitude, a nossa, todos nós unidos, buscando um crescimento em conjunto, oportunidades em conjunto. Então, quando eu coloco a minha coragem à frente das minhas atitudes, eu não preciso depositar no outro aquilo que eu desejaria fazer. Eu não preciso depositar no outro aquilo que eu poderia realizar com as minhas próprias mãos, com minha própria vontade, com as minhas atitudes, porque depois, se aquilo que eu depositei no outro não der o resultado que eu gostaria que fosse, o que eu vou fazer? Primeira coisa é culpar o outro. Ah, mas não deu certo porque o outro fez da maneira como eu não queria. Eu disse para ele como deveria ser e ele não fez. Ou seja, tudo aquilo que está nas minhas mãos, que eu tenho a oportunidade de incorrer em tudo que aquilo pode me possibilitar, de ensinamento, mesmo que eu erre, mesmo que tudo aquilo que eu faça não saia exatamente como eu gostaria, eu posso dizer para mim mesmo, eu tentei, eu fui, eu fiz. Se não deu certo dessa vez, eu posso tentar novamente. E aí eu posso pensar, eu posso refletir, eu posso buscar novas saídas, posso buscar oportunidades de realizar aquilo de outra maneira, mas eu estou realizando. E isso é importante porque, como eu disse lá atrás, se eu trato de tudo aquilo que eu pensei, das minhas palavras, exemplificando, se eu dou exemplo, outras pessoas estão vendo como eu estou conduzindo, como eu estou sendo. Se eu sou desta maneira, se eu realizo desta maneira, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer se aquilo que eu estou fazendo, eu estou conduzindo da melhor maneira, maneira equilibrada, a maneira ajustada, de forma que eu não fira o sentimento do meu próximo, de forma que eu não faça com que o outro sofra.
Então eu faço com que a minha atenção, o meu amor, a minha atitude, ela envolva o outro com toda a luz que eu posso guardar em mim, com tudo aquilo que eu tenho a capacidade de realizar. E aí a gente vê ainda mais o quanto a poesia de uma música, né, pode nos preencher, pode nos atingir. Porque na continuidade dessa música, Raul Seixas também coloca que além da questão da culpa que eu posso depositar em alguém, que eu acabo evitando também tudo aquilo que eu poderia conquistar nesse caminho que eu criei, numa jornada que eu me propus. Então eu poderia fazer de tudo isso um aprendizado muito grande, mas na verdade, o que eu fiz, se eu não fui? Eu desisti. Eu simplesmente entreguei a alguém algo que eu tinha muita vontade, tinha um prazer em buscar e deixei escapar. E quando eu faço isso, eu simplesmente não aprendo, não melhoro, não faço como aquele diamante que antes de ser lapidado é uma pedra bruta. Então eu não deixo para mim essa oportunidade de ser lapidado dia a dia, mesmo que eu erre hoje, amanhã, eu consigo refazer. Então essa é a oportunidade que eu posso me dar. E aí não adianta eu, em não realizando aquilo que eu desejo, me fechar nas minhas mágoas, nas minhas tristezas, nos meus erros, para compensar aquilo que eu não fiz. E aí eu vou dizer para mim mesmo, que eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado, poderia ter tentado de outras maneiras e não tentei. Quando eu tomo essa atitude, aí sim eu começo a me ferir, aí sim eu começo a me prejudicar, porque eu vou depositar essa culpa dentro de mim, vou remoer esta culpa, esta mágoa, e aí posso tornar isso muito pior, porque eu posso adoecer por conta disso. Então toda a oportunidade que eu tenho de me melhorar, de fazer com que eu use esta coragem, esta vontade a meu favor, eu vou fazer ao contrário. Então que eu olhe para as situações que eu vivo hoje, que eu vivo agora, e lembre-se desta canção, porque quando eu ouvir falar em coragem, eu vou lembrar de tudo isso, o que é possível, desde não estar sozinho, até não colocar as culpas, não magoar alguém, e ao mesmo tempo pensar naquilo que eu vou fazer, pensar naquilo que eu tenho capacidade. Lembrando, Jesus traz para nós: sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Esta frase, ela resume muito o que podemos, dentro das atitudes, do que o nosso sentimento pode atingir, das possibilidades que os outros que estão na nossa vida nos oferecem, das possibilidades, mesmo não sendo os nossos familiares, mas que estão próximos de nós, nos oferecem. É por isso que, dentro desse tema, eu trouxe as questões que nos envolvem, além de ser um tema filosófico, ele também trabalha aquilo que temos no nosso cotidiano. Porque a coragem, ela está sim dentro de tudo aquilo que precisamos. Veja, se estamos vendo se estamos assistindo essa live muitas vezes na condução, se estamos assistindo essa live fazendo outras atividades dentro daquilo que é o nosso dia a dia normal, estamos dando a oportunidade a nós mesmos de estarmos pensando
o que viemos a esta terra fazer, qual que é a nossa responsabilidade por nós e por todos aqueles que caminham conosco nessa jornada. Então, quando eu falo do nosso cotidiano, da nossa casa, que é não só a nossa casa interior, não é só o nosso coração, os nossos sentimentos, mas o próprio lugar que a gente vive. Como é o lugar que a gente vive? Quando nós estamos fora e vamos para casa, o que esperamos quando chegamos em casa? O que trabalhamos quando estamos na nossa casa? Muitas vezes insistimos na questão do evangelho no lar. Muitas vezes insistimos na questão das nossas preces, das nossas orações, porque aqueles que hoje têm um lugar para morar, muitos conseguem se alimentar 3 vezes ao dia, muitos têm a condição de tomar o seu banho, têm uma roupa para vestir, enquanto outros, ao contrário, não têm nem a casa, não têm o alimento, não têm algo que lhe proteja do frio, da chuva. Então, na nossa prece, na nossa oração, agradecemos todos os dias, agradecemos por cada momento que estamos com os nossos familiares ou que recebemos essa oportunidade de ter uma casa, de ter o alimento, porque parece muito normal para nós termos tudo isso. Para nós já é algo casual. Então estamos acostumados com essa vida. Mas olhando para fora da nossa realidade que nos cerca, podemos ver que lá fora as condições das pessoas são muito mais difíceis. Todas as oportunidades que muitas pessoas tiveram, elas não conseguiram, como nós, alcançar o que temos hoje. Então que possamos também, nesse nosso momento de desenvolvimento, de crescimento interior, de proposta, de trabalhar também por aqueles que estão conosco nessa jornada de aprendizado, olhar para eles. Como eu digo, os ditos invisíveis, que possamos olhar para essas pessoas, que possamos olhar para aqueles que estão conosco nessa jornada de aprendizado, mas que por estarem ainda um pouco atrasados em relação ao conhecimento, não os difere da oportunidade de estar nesta terra e de também aprender e de também trazer para eles tudo aquilo que é preciso para eles seguirem no seu trajeto de conhecimento, de proximidade com a espiritualidade, de proximidade com tudo aquilo que possamos aprender do que Jesus nos trouxe. Então, se temos a oportunidade de levar, que levemos, que possamos entregar essa proposta de crescimento a todos aqueles que estejam conosco. Por mais que isso agora não surta efeito, mas que ao menos tentemos, deixemos a semente plantada. Porque mesmo que a semente, como diz a parábola, caia sobre uma terra infértil, caia sobre espinhos, sobre pedras, no momento preciso, a chuva ou determinado movimento vai fazer com que essa semente caia no lugar certo, vai fazer com que essa semente possa surtir aquilo que é preciso, render os frutos, trazer aquilo que nós buscamos. E por todos aqueles que estão à nossa volta, se um deles conseguirem alcançar aquilo que estamos buscando, já é grandioso, já é de uma felicidade imensa, porque quando estamos presos na escuridão, uma faísca de luz, um facho que seja de luz, que possa nos tirar daquele lugar, já é uma possibilidade muito grande
de entregar o amor a alguém. Então, tudo o que nós buscamos, tudo aquilo que a literatura nos traz, a filosofia nos traz, o estudo, mostra a nós que, antes de tudo, nós estamos na Terra para caminharmos juntos, para caminharmos lado a lado e não uns contra os outros. Estamos aqui para aprender uns com os outros, porque se eu vivi até agora e tive experiências, com certeza outras pessoas tiveram muitas mais experiências que eu, muito mais conhecimento. E se eu fecho a porta para esse conhecimento que essa pessoa pode me entregar, como será o meu caminho daqui para frente? Se aquela pessoa que tem o conhecimento, mas guarda tudo para ela, o que será das outras pessoas que estão atrás e tentam chegar aonde eu estou? Então, não podemos tratar de uma maneira egoísta tudo aquilo que conquistamos até agora. Devemos olhar para nós. Se temos Jesus, se temos outros mensageiros, outras pessoas de muita luz e espíritos muito iluminados que possamos buscar, que possamos ter como exemplo, que possamos lembrar que todos tentaram de todas as formas aproximar cada vez mais pessoas daquilo que eles propuseram, em sentimento, em amor, em caminhos de resgate da harmonia interior, de resgate da paz. Ou seja, todos ainda hoje caminham nesse sentido. Então que possamos, no sentido de buscar esse caminho, deixar as barreiras ou baixar as armas, os escudos, que muitas vezes, quando encontramos alguém que acreditamos seja o nosso inimigo, nós logo nos armamos, nós logo achamos que vamos perder tudo aquilo que temos, porque estão querendo nos tirar aquilo que nós temos, estão querendo nos prejudicar, né? Ou, como diz dentro do campo profissional, estão querendo puxar meu tapete, estão querendo me derrubar, quando na verdade já julgamos o outro, sem ao menos saber quem é a pessoa, sem ao menos saber o que aquela pessoa traz dentro dela, qual é o modo de vida, o modo de entendimento, conhecimento daquela pessoa. Se eu não sei, como que eu posso dizer que aquela pessoa pode ser a minha inimiga? Ou posso julgar que ela seja minha inimiga ou queira me prejudicar? Então, muitas vezes eu me coloco diante do outro já de uma forma que eu fecho as portas. Eu não deixo com que tudo aquilo que eu pudesse extrair de melhor pudesse me favorecer, de maneira que, se existe o erro, se existem os obstáculos, eles também nos servem de ensinamento. Se eu observo que por aquele caminho eu posso não chegar aonde eu gostaria, então eu mudo o meu caminho. Mas ao menos eu aprendi que aquele era errado. Agora, quando eu não dou essa oportunidade para mim mesmo, tudo se fecha, tudo acaba e eu me limito a chegar até aquele lugar. Agora, é isso que nós queremos para nós? Aí nós podemos colocar essa pergunta: até onde eu cheguei é suficiente para que eu esteja na minha casa, para que eu esteja para aqueles que têm filhos,
para aqueles que têm a mãe, o pai, para orientá-los, para que eles possam seguir os meus exemplos. Até onde eu estou agora é suficiente para que eu possa entendê-los da melhor maneira, com todas as suas dificuldades, as suas dúvidas, os seus erros, acertos, as mágoas, as tristezas, muitas vezes situações muito difíceis, que nós sabemos que quantas vezes os sentimentos guardados, as mágoas, os rancores, nos afastam de pessoas que são próximas a nós. Mães, pais, filhos, e nós não sabemos como descobrir o caminho para abordar aquela pessoa que é tão próxima de nós. Mas como abordar o seu sentimento? Como chegar até onde é preciso para que ela entenda que eu estou ali para ajudar? Então, tudo aquilo que a gente consegue de conhecimento, tudo aquilo que a gente consegue melhorar no entendimento do que trazemos em nós e do que o outro também carrega com ele, nos faz cada vez mais fortalecidos. Porque ao invés de eu ter sempre que resgatar, de eu ter sempre que trazer alguém que esteja abaixo para o meu lado, eu vou fazer com que aquela pessoa se aproxime de mim, caminhe junto comigo e cresça. Mesmo que ela cresça ainda mais, não importa, mas ela conseguiu caminhar. Se eu estiver um passo atrás do que ela, melhor ainda, eu consegui fazer com que ela resgatasse tudo aquilo que ela merecia. Então isso, sim, justifica o fato de estarmos nessa jornada. Justifica o fato de não colocarmos inimigos, mas sim nos reconciliarmos com todos, independente do que aconteça, independente do que digam, independente das propostas, muitas vezes enganosas, mas que a percepção ela existe com o tempo. Não adianta nós querermos que o outro tenha um entendimento que nós temos. A pessoa vai se encaminhar, ela vai se compreender e tem toda a capacidade para isso. Nós podemos ajudar, podemos oferecer propostas, podemos sugerir como a pessoa pode alcançar o que ela deseja. Isso já faz com que nós não sejamos mais inimigos, já faz com que nós sejamos aliados. E isso é o mais importante, que possamos transformar esses que nós acreditamos ser nossos inimigos em aliados, porque não sabemos o dia de amanhã. Se hoje nós estamos nessa condição, que é uma condição de conforto, dependendo daquilo que eu tenho, dependendo daquilo que eu conquistei, amanhã não sabemos se estaremos desta maneira. Assim, nossos aliados serão aqueles que nós poderemos então chamar para nós, trazê-los para o nosso lado novamente, pedindo ajuda. Porque nós, quando estamos lado a lado, quando vemos que o outro pode nos ajudar, já mostramos que é possível caminharmos sem sermos egoístas, que podemos ser mais humildes, que podemos dar o braço a torcer, ao invés de querermos estar sempre certos, e aí sim caminharmos juntos. Porque aí, quando estou caído, o outro vem para me sustentar, me dar o apoio para que eu possa me reerguer. Então eu faço tudo isso agora, faço com todos que eu posso. E depois, quando estiver cansado, aquele
que eu ajudei estará junto comigo na jornada. E aí poderemos novamente caminharmos juntos. Assim, nós podemos seguir nesse aprendizado. Nós todos passaremos por provas. Todos nós teremos as nossas dificuldades. Se lembrarmos de Chico Xavier, lembrarmos de Divaldo Franco, Chico, por exemplo, teve, em todo o seu processo de aprendizado, ele foi colocado em dúvida se o seu trabalho era realmente verdadeiro. Não pense que a mediunidade de Chico Xavier, que nós sabemos que teve toda a importância dentro de todo o seu cabedal, de todos os livros, de todas as escritas, de todos os atendimentos que fez, teve a crença de todos, até aqueles que estiveram com ele duvidavam daquilo que ele fazia. Inclusive, na década de 60, 70, ele chegou a ser perseguido. Muitos queriam provar que ele era charlatão, que aquilo que ele escrevia eram só histórias que ele encontrava em livros e compilava de outra maneira. E aquilo lhe fazia com que depois se transformassem em mensagens mediúnicas. Então, em todo esse período, ele foi colocado à prova se realmente aquilo era verdadeiro. E aí, dia a dia, sempre com toda a sua tranquilidade, a sua certeza de que tinha ao seu lado espíritos que queriam o bem, ele caminhou. Então ele tinha certeza de que ele estava amparado. E esse amparo fez com que ele provasse que tudo aquilo que aconteceu na época em que ele era mais testado, ele ia conseguir ultrapassar. Aí muitos já até, se não viram, tiveram a oportunidade de ver a entrevista que ele deu num programa que chama Pinga Fogo, em que as pessoas tinham a oportunidade, diante de uma plateia, a fazer perguntas sobre a sua mediunidade, sobre a espiritualidade. Ou seja, ele se aproveitou as oportunidades que lhe foram entregues para que o espiritismo, para que a filosofia, para que os ensinamentos fossem levados a quantas mais pessoas ele pudesse. Mas sempre pensando que aquilo deveria ser sempre de uma maneira muito tranquila, com muito amor, com muito carinho, que desse às pessoas a oportunidade de descobrir, de conhecer, nada imposto, sempre com amor. E é por isso que nós, hoje nessa reflexão, falamos de coragem. Né? Coragem em continuarmos, coragem em buscarmos tudo aquilo que nos é importante, buscarmos tudo aquilo que nos impulsiona a encontrarmos o amor que queremos em nós, que queremos para aqueles que estão conosco nessa jornada. Porque tudo aquilo que nós podemos conquistar, não importa se nós estamos dentro de uma casa espírita ou não estamos, não importa se nós estamos num afastamento momentâneo, se estamos em casa, se estamos no trabalho, o que é mais importante é a nossa sintonia. Então, quando estamos sozinhos ou quando estamos junto com outras pessoas, qual é a nossa sintonia dentro do processo nosso de aprendizado e de contato com a espiritualidade? Estamos dando a oportunidade que a espiritualidade trabalhe por nós? Estamos dando a oportunidade que o nosso espírito também se aproxime de toda a grandeza que a espiritualidade demonstra para conosco?
Outro dia eu estava falando sobre mediunidade e falando que a nossa primeira mediunidade é a intuição. Quantas vezes a nossa intuição trouxe para nós respostas que nós precisávamos, em determinados caminhos que a gente precisou escolher, em determinadas respostas que nós buscávamos e que a nossa intuição nos mostrou que era possível sim encontrar o melhor. E aí trazemos a mediunidade, a sintonia daquilo que realmente queremos para nós. Então, se estamos em prece, se estamos no sentido da oração, daquilo que buscamos para nós, que a nossa sintonia seja de amor, que a nossa sintonia seja de alegria por estarmos nesta terra de aprendizado, alegria por estarmos buscando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, alegria por termos ao nosso lado pessoas que também acreditam que nós podemos caminhar juntos. Todas as possibilidades que criamos mostram para nós o quanto é possível que estejamos juntos, que apesar de não existirem as casas em que nesse instante possamos ir, esta sintonia faz com que o nosso coração esteja ligado àquilo que desejamos. Então, se buscamos um passe, se buscamos o magnetismo, se buscamos o sentimento que nos torna os pensamentos mais claros, se torna o nosso coração mais tranquilo, mais ameno diante das situações difíceis, que estejamos em sintonia com toda a energia que encontramos já quando estivemos junto à espiritualidade. Que aquele mesmo sentimento que nos cercou quando estivemos junto de trabalhos espirituais esteja conosco agora, no momento em que não estamos na casa, mas que a energia, a luz, o amor esteja conosco e possamos então assim ir a cada dia nos abastecendo, nos preenchendo deste amor, dessa luz que somos capazes de buscar com a nossa sintonia, com o nosso pensamento, com a nossa forma de agir, a nossa forma de existir. Porque tudo aquilo que fazemos, toda a nossa maneira de caminhar na nossa vida, nos mostra o quanto nós somos importantes, não só para nós mesmos, mas para aqueles que estão conosco nessa jornada. E aí, quando olhamos para nós, dentro de tudo aquilo que podemos melhorar, vemos nosso corpo, mente e espírito. Então, se somos agora encarnados, se temos este corpo, temos que cuidar dele. Temos que fazer com que ele possa também nos conduzir às melhoras que buscamos, a tudo aquilo que queremos. Queremos conhecimento, queremos a aproximação com outras pessoas que também vão engrandecer a nossa busca, o nosso desenvolvimento. Então que possamos chegar lá, que possamos alcançar aquilo que desejamos, que este corpo que temos possa também fazer com que nós possamos chegar aonde existem pessoas que necessitam da nossa ajuda. Então, se cuidamos dele, podemos cada vez mais ter a certeza de que estamos bem e podemos chegar onde queremos. E como? Já sabemos que os nossos vícios, sabemos que se fumamos, se bebemos, se comemos demais, ou seja,
tudo aquilo que muitas vezes deixamos de fazer por esta máquina que foi nos dada nesta terra, sabemos que o nosso tempo vai ficando cada vez mais curto, dependendo da maneira como cuidamos desta máquina. Então, se fazemos isso, que tenhamos equilíbrio. Tenhamos equilíbrio em tudo aquilo que desejamos para nós. Vamos retirar tudo isso de uma vez, de uma hora para outra? Isso não é possível. Muitas vezes as pessoas sofrem com os próprios vícios. E esta realidade de fazer com que de um dia para o outro isto acabe, ela não existe, porque há que ter um tratamento, há toda uma condição, toda uma condução do processo. Então que seja equilibrado, que eu possa conquistar isso aos poucos. É da mesma forma que eu cuido daquele que precisa de mim, da minha ajuda, eu vou começar a olhar para mim também. Então, se a necessidade do outro é uma necessidade difícil, que vai precisar demandar de mais tempo para que a pessoa melhore, da mesma maneira eu vou olhar para mim. E aos poucos eu vou me melhorando. Aos poucos eu vou fazendo com que aquela dor que eu sentia, aquela necessidade que eu tinha, ela vá diminuindo com o tempo. E aí eu posso então resgatar em mim todo o valor, todo o amor e a força também que o meu corpo pode me dar para eu chegar aonde eu quiser. E assim, da mesma maneira, eu posso conduzir também a minha mente, os meus pensamentos. Aonde estão os meus pensamentos? Aonde eu posso colocar os meus pensamentos? Se eu deixo os meus pensamentos presos no passado, me geram angústia, muitas vezes a mágoa, a tristeza. Ah, porque no passado eu tinha tudo aquilo que eu queria e hoje não tenho mais. Se eu coloco o meu pensamento no futuro, ah, mas quando eu estiver em tal lugar eu vou conseguir isso. Ah, quando eu estiver com isso eu vou conseguir chegar em tal lugar. Ou seja, eu vou criando cada vez mais condições para o futuro para conseguir aquilo que eu desejo. Só que, se eu vivo agora, será que o amanhã, eu tenho certeza de que amanhã eu estarei também desta maneira que eu sou hoje, com tudo aquilo que eu tenho para poder realizar? Então, muitas vezes, falamos do agora. Inclusive, existe um livro que chama O Poder do Agora, que fala sobre essa questão. Trabalha o processo de ou ficar preso ao passado ou ficar preso ao futuro, esquecendo de trabalhar este presente que vai fazer com que nós nos fortaleçamos para assim ajudar aqueles que precisam. E aí podemos seguir o nosso caminho cada vez mais fortalecidos com aquilo que desejamos, tendo a completude do que precisamos. E aí entra a questão do espírito, que complementa corpo, mente, e o espiritual nos traz as questões que são as questões do desenvolvimento moral, do desenvolvimento íntimo que podemos construir em nós. Nós, dentro de toda a condução desse processo de aprendizado, sabemos como nós nos conduzimos moralmente. Será que nos questionamos, nos perguntamos se as nossas atitudes, elas estão realmente nos favorecendo? Se as nossas atitudes estão favorecendo o próximo? Se nós estamos colocando mais obstáculos na nossa vida ou estamos fazendo com que a nossa vida seja mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa dentro do que precisamos? Se nós cada vez mais colocamos barreiras, pedras, e os outros, quando querem nos ajudar, não conseguem nos alcançar,
porque nós impusemos barreiras, nós construímos dificuldades. Então que nós possamos ter, através das nossas atitudes, através das questões da nossa moral, de tudo aquilo que desejamos de amor para aqueles que estão conosco nessa jornada, que ela nos fortaleça dia a dia, a cada momento, a cada palavra, a cada atitude, que tenhamos a coragem de realmente propor aquilo que nós podemos fazer, que nós tenhamos a coragem de não esperar que o outro faça por nós, que tenhamos a coragem de acreditar que somos capazes de realizar, somos capazes de caminharmos com outros lado a lado, sem necessariamente nos colocarmos contrários aos outros. Então, que esta capacidade seja cada vez mais a nossa aliada, que possamos então colocar a coragem como um princípio de aprendizado. Por todas as dificuldades que passarmos, por todos os problemas que tivermos, que não sejamos paralisados pelo medo de não andarmos um passo a mais, por conta, muitas vezes, de desvalorizarmos a nós mesmos, de acharmos que somos menores do que somos, de acharmos que não temos a capacidade, quando, na verdade, há 2000 anos, Jesus já nos disse que temos a capacidade. Claro, cada um da sua maneira, cada um à sua forma, cada um alcançando dentro das suas possibilidades. Mas não deixemos de caminhar, não deixemos com que tudo aquilo que está em nós não se mostre, não escondamos esta grandeza, não escondamos o nosso brilho, porque aqueles que estão conosco nessa jornada desejam também que a nossa luz possa lhes mostrar o caminho, que a nossa luz, por menor que seja, vai tirar a muitos da escuridão, e seja da maneira como for, ao alimento que eu levo, a um livro que eu entrego, a uma palavra amiga, a um conforto, tudo é possível para que eu possa melhorar a mim, com certeza, e ao outro, dentro das possibilidades. Então, que possamos assim continuar crescendo, que possamos continuar melhorando. Então, gente, mais uma vez, desta maneira, agradecendo, a oportunidade, agradecendo mais uma vez pela paciência que todos tiveram, em refletir aqui juntos, em que possamos trabalhar juntos dentro desse tema, dentro de todas as possibilidades que foram abertas aqui, e a espiritualidade, como sempre, ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, nos trazendo tudo aquilo que é possível no nosso entendimento, clarear os nossos pensamentos, clarear os nossos sentimentos para tudo aquilo que precisamos. Lembrando que as nossas lives continuam, que temos no YouTube, quem quiser buscar lá, Gepa Pescadores, temos lá as nossas lives, temos lá as palestras, para quem quiser buscar. Então, estaremos sempre juntos, trabalhando e continuando, aprendendo sempre. Então, para encerrarmos aqui esse nosso trabalho, essa nossa live de hoje,
vamos mais uma vez fecharmos os nossos olhos. Que ao fecharmos nossos olhos nesse instante, possamos elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso coração a tudo aquilo que podemos receber hoje, a tudo aquilo que podemos receber durante todo esse processo que estivemos juntos. A espiritualidade bendita ao nosso lado, a espiritualidade bendita nos confortando, nos trazendo a cura, nos trazendo a paz, nos trazendo todo o carinho que necessitamos, nos trazendo o equilíbrio, a calma, para que possamos conduzir a nossa vida da melhor forma, para que possamos iluminar os corações de todos aqueles que estão na nossa família, iluminarmos o coração de todos aqueles que estão juntos conosco, nossos amigos de trabalho, nossos amigos da vizinhança, todos aqueles que encontramos na nossa jornada, que esta luz, este amor possa estar com todos eles e assim possamos caminhar, crescendo, amparando, aprendendo sempre. Que a luz do Mestre Jesus, então, assim nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo a todos. Até mais.